Seja muito bem-vindo ao Cronista da História. E esse é o capítulo 2 da nossa série sobre as Cruzadas. No capítulo 1, cujo link está aqui na descrição, examinamos a ascensão dos francos após a queda de Roma. Vimos que, com o fim do seu Império Carolíngio, a fragmentação foi seguida de enorme violência entre os cristãos latinos, nas disputas por territórios e poder, em que a Igreja Latina intercedeu apontando um inimigo em comum fora da Europa. Mas outro objetivo das Cruzadas era ampliar a influência também nos domínios do Império Romano Oriental, onde se falava grego. O elemento que vamos abordar hoje é o grande cisma do Oriente, que dividiu a Igreja cristã entre gregos e latinos. Comecemos de novo por Roma. A César o que é de César. O célebre conquistador romano Caio Júlio César, quando derrota o grande exército de Vercingetorix nas florestas da Gália em 52 a.C., leva também o seu precioso latim, através das instituições romanas. A imposição da língua não era novidade na era clássica. Alexandre o Grande também o fez 300 anos antes, a partir da Macedônia, na atual Grécia, rumando ao Oriente para espalhar o helenismo, a cultura grega. Não por acaso, muitos historiadores consideram Jesus e seus seguidores como parte da tradição judaica que havia assimilado a cultura grega, após a dominação pelos exércitos macedônios na região da Síria e do Levante. Quando os romanos chegam no Oriente Próximo para conquistar, a língua grega já estava consolidada e no Império Romano continuou sendo amplamente utilizada. Mas os problemas dessa relação viriam muito tempo depois, quando a situação junta língua, poder e religião. E o imperador Constantino é um excelente personagem para exemplificar a complexidade nas três esferas. Constantino o Grande, imperador romano convertido ao cristianismo, também foi o responsável por transferir a capital do Império Romano para Bizâncio, e a partir dali, a chamada Constantinopla. Movendo o centro da gravidade do Império para o leste, ele também realizou o Concílio de Niceia e construiu a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Mas quem estabeleceu a Igreja Católica como oficial em Roma foi Teodósio I, em 380. Depois da morte de Teodósio, Roma se divide para nunca mais retornar a um só imperador. E quando o Império cai em 476, quem caiu foi a parte ocidental. A parte oriental ainda continuaria por quase 1000 anos, resistindo bravamente à iniciativa dos vizinhos. Lombardos, vândalos, godos no ocidente, persas, árabes e turcos no oriente. Era uma tarefa verdadeiramente hercúlea sustentar a glória de Roma. De forma quase que ingrata, a historiografia os transformou em Império Bizantino, e vamos ter um capítulo à parte sobre eles. O enfraquecimento dos bizantinos foi acelerado também pela questão religiosa. A fragmentação do Império Romano Ocidental, que resultou em diversos territórios germânicos, trouxe invariavelmente novas contribuições para a fé dos cristãos latinos. Mais do que isso, trouxe uma nova autoridade para o bispo de Roma. A cidade eterna não tinha mais imperador, então o Papa tornou-se dono de exércitos, aliado de reis cristãos e herdeiro de São Pedro na terra. Com a autoridade de Roma, territórios ocidentais germanizados seguiam sob a influência do latim. Já no Império Bizantino, desde o século VII, se falava o grego já como língua oficial do Império. Mas algumas diferenças foram aparecendo. Barbas e cabelos dos padres deveriam ser cortadas no Ocidente e mantidos no Oriente. Pão fermentado era utilizado pelos cristãos de Constantinopla e rejeitado pelos latinos. Houve ainda um período de iconoclastia nas igrejas bizantinas, uma forte repulsa às imagens sagradas. Porém, foi um episódio superado. O que não foi superado foi a alteração do credo de Niceia por parte dos latinos. Para compreender o contexto dessa alteração, vamos entender o arianismo. O cristianismo, nos primeiros séculos, assumia conteúdos diferentes ao redor de sua área de influência no mar Mediterrâneo. Mas a forma mais difundida pelo mundo cristão, que perdura até hoje, é de que Deus Pai e Filho, Jesus, são coeternos, na conhecida doutrina da Santíssima Trindade. Já o arianismo, doutrina que ganhou esse nome a partir do seu defensor Ário, presbítero de Alexandria,
defendia que Jesus Cristo não era coeterno com Deus Pai, mas criado por ele. Logo, Jesus seria inferior em essência e divindade, o que contraria a doutrina ortodoxa da Santíssima Trindade. O arianismo foi condenado no Concílio de Nicéia, mas a controvérsia persistiu, inclusive com imperadores romanos seguindo o arianismo. Mas, principalmente comunidades germânicas, eram adeptas a esse credo, como os visigodos que comandaram os territórios da atual Espanha, após a queda de Roma. Diante desse cenário, a Igreja Latina sentiu a necessidade de reforçar sua doutrina sobre a Santíssima Trindade. Foi nesse contexto que surgiu a alteração do Credo de Nicéia, a adição do termo Filoque, que significa e do Filho. A fórmula original dizia: creio no Espírito Santo que procede do Pai. Mas em 589, no Concílio de Toledo, na Espanha visigótica, a Igreja Latina passou a falar: creio no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. E com a autorização do Papa, o que deixou os patriarcas da parte grega inconformados. A divergência na alteração do credo tinha por fundo a questão do poder, autoridade. A tal primazia do papado, do bispo de Roma sobre a cristandade, tinha significados diferentes. Para os gregos do Oriente, Roma era o principal centro da fé, mas não tão acima de Antioquia, Constantinopla, Alexandria e Jerusalém, onde os outros patriarcas da fé ditariam juntos os rumos da igreja. Resumindo, para os gregos, Roma era o primeiro entre iguais. Já para os latinos, o Papa era o sucessor de São Pedro, e o Império Romano já assim havia determinado em 445. E por isso o Papa poderia autorizar a mudança no credo de Nicéia, que não se submetia a nenhuma outra autoridade terrena. Quanto mais o papado ganhava força no oeste latino, mais as relações não ficavam boas com Constantinopla, a sede do Império Bizantino. E como vimos no primeiro capítulo, a aliança dos francos com o Papa foi muito bem consolidada no século VIII. Nessa consolidação, os carolíngios na Itália derrotaram posições de germânicos lombardos para entregar os territórios para a Santa Igreja. Mas além de lombardos, os bizantinos ocupavam a bota, e o confronto foi inevitável. E no Natal do ano 800, o Papa coroou Carlos Magno, rei dos francos, como novo imperador dos romanos. E mais uma vez o Império Bizantino foi contrariado. Uma das justificativas à coroação de Carlos Magno, que pegou muitos de surpresa, é que em Constantinopla quem estava no trono era uma mulher, a Imperatriz Irene de Atenas. O Papa era Leão III, então não podia apoiar uma governante mulher. Interessante que Irene acabou com a iconoclastia no Oriente, encerrando ataques a imagens muito característicos ao cristianismo do Ocidente. Com Carlos Magno, os papas tentaram impor seu imperador romano na Europa. Porém, os francos logo dividiram seu território grandioso, e o novo império se esfacelou. Posteriormente, o título do imperador seria apenas para as áreas do norte da Itália e dos territórios germânicos, com o imperador eleito por outros príncipes, com muita autonomia às regiões. No leste grego-bizantino, o título de imperador permanecia com muito poder, ainda que sempre disputado com intrigas, assassinatos e lesões permanentes, a mais comum delas a cegueira. E essa diferença das duas regiões ajuda a explicar o césaropapismo, fenômeno onde o imperador assume tarefas tradicionais à igreja, como a indicação de nomes para a igreja ou a repulsa a imagens sagradas. Da mesma forma, o patriarca de Constantinopla, autoridade maior da Igreja do Oriente, tinha uma grande proximidade ao imperador, e, portanto, uma possibilidade maior de interferir nos rumos da política fora da Igreja. E assim as diferenças entre a parte grega e a parte latina da Igreja só cresciam. Até que, nos anos 1050, portanto, menos de meio século para as Cruzadas, a crise atingiu seu ápice. E o seu palco é a Sicília, no sul italiano. O que é um tanto simbólico, pois fica quase que exatamente na fronteira entre dois mundos, até um terceiro, se considerarmos o mundo islâmico. Nos próximos capítulos trataremos mais especificamente dos normandos, mas agora se faz necessário uma palavrinha. Os normandos eram vikings assentados no norte da França, que ganharam terra em troca de paz no século X. Mas na verdade eles só transferiram suas conquistas para outros lugares.
E no começo do século XI, alguns mais aventureiros se assentaram no sul da Itália. Lá, eles assumiram posições como mercenários e logo depois como senhores dos territórios, derrubando árabes, lombardos e bizantinos. Os normandos eram cristãos latinos, apesar de entrarem em confronto inclusive com autoridades papais. E o sul da Itália fora dominado pelos gregos de Bizâncio por muito tempo. Havia muitas igrejas gregas. Mas normandos não falam grego. Eles estavam impondo a língua e os ritos latinos na Sicília. Enquanto isso, em Constantinopla, o patriarca Miguel Celularo ordenou o fechamento de igrejas latinas na região, possivelmente como resposta às invasões normandas na Sicília. Passava da hora da igreja de São Pedro discutir a relação entre gregos e latinos. E uma comitiva saiu de Roma rumo a Constantinopla para justamente discutir. O imperador os recebeu, mas o patriarca Miguel os ignorou, por longos 3 meses. E depois de debates nada proveitosos, era hora de voltar a Roma. Mas antes, o cardeal Humberto, novo bispo da Sicília, tinha um show para dar. 16 de julho de 1054, na igreja de Santa Sofia, na missa da tarde com o patriarca Miguel Celulares, Humberto entra subitamente na igreja. O cardeal deixa sobre o altar um rolo de pergaminho com lacre papal, um conteúdo póstumo, pois o papa já havia falecido em abril. O patriarca abre o pergaminho e lê o seu conteúdo. Aqui uma pequena parte. Aquele que contrariar a fé e o sacrifício da cátedra romana e apostólica será excomungado, ainda que seja chamado ortodoxo, mas os utilize o pão fermentado. Será considerado o novo anticristo. Na reação do patriarca, mais uma atitude teatral. O patriarca ordenou que uma cópia da bula fosse produzida, apenas para ser queimada em praça pública. E o papa também fosse excomungado. Estava feito. A dupla excomungação é o marco do grande cisma do Oriente, passando a ser Igreja Católica Apostólica Romana no oeste e Igreja Ortodoxa no leste. E as diferenças que já existiam se acentuaram. No Ocidente Latino, a Igreja Católica comandada por Roma aderia a um espírito tremendamente reformista. Depois de anos conturbados de papas corruptos, vieram reformas coibindo práticas pecaminosas e distribuindo punições. Punições para seus príncipes, inclusive, que também eram aliados militares. Perder um aliado poderoso, como o Império Bizantino, era um luxo que os papas não poderiam simplesmente se dar. Portanto, após o marco do Grande Cisma em 1054, foram realizadas tentativas de aproximação entre os papas e os imperadores bizantinos. Dessa forma, o Grande Cisma impulsionou as empreitadas grandiosas para aproximar os dois mundos novamente. E uma das empreitadas, o Império Bizantino tinha muitos inimigos. E o mais novo deles, os turcos, estavam nas portas de Constantinopla. O Papa poderia oferecer cavaleiros latinos para ajudar na empreitada. Dentre esses cavaleiros, os normandos. No próximo capítulo, vamos ver como vikings viraram cavaleiros de Cristo e, motivados pelo Papa, rumaram o Oriente, teoricamente para o socorro de Bizâncio, mas com ambições próprias, procurando glória na terra e na vida eterna. E se você gostou, curta nosso vídeo e siga o Cronista da História, ativando as notificações do sininho para acompanhar o restante da nossa série. Até lá!